No começo havia trevas, e mesmo ali Deus prometeu luz. Uma luz que não nasceria do mundo, mas viria ao mundo. Uma luz que não seria criada pelos homens, mas enviada por Deus. O advento é esse tempo. Tempo de esperar, tempo de lembrar, tempo de preparar o coração para a chegada do Rei. No silêncio da história, Deus falou. No escuro da noite, Deus brilhou. No meio da nossa confusão, Deus veio ao nosso encontro. O advento nos convida a caminhar devagar, a enxergar os sinais da graça, a abrir o espaço no coração para aquele que rompe a escuridão. Emmanuel, Deus conosco. Neste dezembro, a nossa igreja caminha unida. Uma jornada de fé, de expectativa e de esperança até o dia em que celebraremos juntos a chegada da luz do mundo. Advento, o Rei vem, prepare o coração. Quando Deus começa pelo nosso coração. Quando Deus começa pelo nosso coração. O nome dessa série que eu vou fazer com vocês nesse mês, são 3 semanas, a gente está conversando sobre esse tema, Advento. O objetivo é preparar o seu coração para a chegada de Jesus. Eu sei que Jesus já veio há 2000 anos. Eu sei que o Rei já nasceu há 2000 anos. O problema é que a nossa geração, como eu tenho conversado com vocês, é dispersa, agitada e não respeita as marcações dos tempos e das épocas. E o que a gente quer fazer aqui na nossa comunidade? Diminuir o ritmo, diminuir o passo. E especialmente ter um novo ritmo do coração. Por isso que eu conversei com vocês no mês passado sobre desacelerar. Desde a nossa agenda até a gente andar com Deus, a nossa vida como discípulo. E eu tinha um objetivo. Chegar agora no mês de dezembro e falar com vocês assim. Que tal preparar o coração para a chegada de Jesus? Que tal fazer um dezembro diferente? A casa da maioria de vocês já tem árvore, pisca-pisca, bola, guirlanda, e tá tudo bem, tá? Não tem problema não, também não é pecado não, tá? Beleza. Não tem problema nenhum dar presente e trocar presente. Só que a gente sabe que o Natal tem um outro sentido e tem um outro significado. Vamos parar um pouquinho? E por que não preparar o coração da gente para a chegada de Jesus? Por que não preparar nosso coração para no dia 24, quando a gente estiver aqui junto, com a cantata das crianças, com as poesias que vão ser recitadas, com o teatro de Natal que a gente vai fazer aqui, nosso coração está preparado, não para ceia, para aquela comilança, mas para você pensar e refletir junto com o seu coração assim, há 2000 anos o silêncio foi irrompido na história. E o mundo que andava em trevas viu a luz do mundo aparecer. E isso é um sinal de que nós lembramos que Deus apareceu. Mas nós vamos até o último dia das nossas vidas anunciar que Deus vem. E Ele irromperá novamente o silêncio das trevas que esse mundo se encontra. Então o convite que a gente está fazendo nessa série, nós vamos fazer 3 movimentos nas próximas semanas. O Rei que vem no meu coração, o Rei que vem na minha casa e o Rei que vem na cidade. Nas próximas 3 semanas a gente vai conversar sobre Advento. Advento é exatamente a igreja primitiva começou a celebrar esse período. E ela dizia, vamos preparar o nosso coração para a chegada do Rei. Então nós estamos resgatando isso. Não uma tradição morna e mórbida. Mas a gente quer resgatar essa tradição de... Vamos parar de viver os dias de maneira displicente. E vamos olhar as épocas de maneira diferente. Vamos preparar o nosso coração para a chegada do Rei. Vamos olhar dezembro de um jeito diferente. Mais do que compra, mercado, consumo, festa, presente. Mas olhando a chegada do Rei. Advento. E vamos nos preparar para isso. Vamos para o texto. Lucas capítulo 1. Vamos lá?
verso 26. Lucas 1, verso 26. Lucas 1, verso 26. Lembrando que esse final de semana é o final de semana do nosso encontro de casais. Eu estava lá, né? Acordei cedo e vim para cá para poder pregar e celebrar a Santa Ceia. Desde sexta-feira nós estamos em quase 30 casais reunidos lá no Parque do China. Está sendo um tempo tão maravilhoso, gente. Tempo maravilhoso mesmo. Muito, mas muito bom, muito bom. Então o pessoal termina agora meio-dia, né? Aí a turma faz o check-out e vem. Um tempo que Deus está falando muito com a gente. O pastor Marcos Nolasco, que é pastor da IPPI, Igreja Presbiteriana da Praia de Itapuã, está abençoando a gente muito com a Flávia. Está sendo um tempo muito gostoso lá. Você que é casado, se prepara aí para poder ir o ano que vem. Esse foi o nosso 30º encontro, mas assim, muito legal mesmo. A turma da organização, vocês vão ver fotos possivelmente na semana que vem, muito bacana. Se organize para você estar com a gente no ano que vem, no 31º. E eu falo sempre com o pessoal, um evento que se repete por 30 anos não pode ser um evento ruim, pelo contrário. É um evento muito bom e muito bem feito. São 30 anos que a nossa equipe trabalha assim muito bem, as famílias são muito abençoadas. E aí o pessoal volta hoje, você se organize para poder ir o ano que vem no nosso 31º encontro de casais, tá bom? Então vamos lá, quando Deus começa pelo nosso coração, e Ele começou pelo coração de uma menina. Vamos dar uma olhada? Lucas capítulo 1, verso 26. A palavra de Deus diz o seguinte para nós. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Amém. Amém. Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Aleluia. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. E aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado por deixar sua palavra para a gente. A gente que estava andando nas trevas viu a luz. O Senhor foi misericordioso. E o Senhor falou com a gente por sua palavra. Obrigado. Obrigado por conhecer Jesus Cristo, a luz do mundo e o Salvador do mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado por nos dar acesso na nossa língua, para a gente conhecer as grandezas do Senhor, para nossa alma conhecer um pouquinho daquilo que é eterno, e esperar o grande dia para a gente ver o Senhor, Deus. Obrigado. Senhor, nesse momento a gente precisa, por favor, da iluminação do Senhor e da dependência do Senhor, para entender um pouquinho só da sua revelação, dessa palavra suficiente, inerrante, Senhor, cheia de autoridade para a nossa vida, porque foi soprada pelo Espírito para nós. Obrigado. Ajuda a gente a discernir sua palavra, por favor. A gente está falando do momento mais especial dessa terra, quando o seu Filho se fez carne, Deus. Obrigado. Obrigado.
e obrigado. Abençoa a sua igreja enquanto ela reflete na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A luz chega no nosso coração. E o texto que nós estamos lendo é o Evangelho de Lucas. Lucas vai escrever esse evangelho debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. Vocês vão se lembrar de Filemão, no verso 24, quando Lucas é chamado de médico amado. A carta aos Colossenses também coloca Lucas como sendo aquele que é companheiro do apóstolo Paulo. Lucas, quando escreve, por exemplo, o livro de Atos, ele também se coloca como sendo aquele que anda junto com o apóstolo Paulo. Estou fazendo esse preâmbulo para vocês se lembrarem que os evangelhos não são biografias de Jesus. Os evangelhos não estão preocupados com o que aconteceu na infância de Jesus, na adolescência dele. Não é esse o objetivo. Não é o objetivo da Bíblia ser uma biografia de Jesus. O objetivo dos evangelhos é ser um documento teológico que faz e mostra o testemunho daquilo que os apóstolos viram. Vocês se lembram que nosso Senhor mesmo diz: Moisés viu o meu dia e se alegrou. E muitos quiseram ver ao longo da história o que vocês estão tendo o privilégio de ver. Nós não vimos, por exemplo. Eu queria ter visto, mas eu não vi. Eu vou ver um dia, mas eu não vi. Eu queria ter o privilégio de falar o que João falou. O que os meus olhos viram, o que a nossa mão pegou, o que a gente abraçou, o que a gente ouviu da boca dele. Vocês já imaginaram isso? Ver Deus andando nessa terra, encostar nele, poder sentar na mesa e comer com ele. A gente não fez isso. Por isso, foi da vontade do Espírito usar homens, segundo Pedro, homens santos que falaram da parte de Deus, para deixar para nós o registro que é necessário à nossa fé. É isso que é o Evangelho. Ele não quer ser exaustivo sobre Jesus. João mesmo falou isso. Ele diz: se a gente começasse a escrever tudo o que Jesus fez na vida dele toda, nem todos os livros do mundo todo, de todas as bibliotecas dariam. Vocês já viram como é que Jesus trabalhou? Porque não é esse o objetivo. O objetivo da Bíblia, especialmente dos evangelhos, é naquilo que você precisa saber para compreender a mensagem da salvação, o Espírito Santo deixou registrado para nós. Por isso o texto é inspirado, por isso o texto é inerrante, porque o Espírito quis deixar para mim e para você o que é necessário ao nosso conhecimento e relação com Deus. E Lucas vai ser usado pelo Espírito para isso, para deixar para nós esse documento teológico do testemunho. Vocês vão observar que até do verso 1 ao verso 4, ele diz que foi feita uma acurada pesquisa, porque era exatamente isso, deixar para nós, a igreja de Cristo, o testemunho de quem é o Redentor. E aqui, esse texto vai trazer para a gente, em primeiro lugar, você tem que ter na sua cabeça o que está acontecendo. Essa gente, os judeus, são dominados há séculos por romanos, macedônios, por persas, por babilônios. Eles são dominados por muito tempo. E a expectativa deles é, quando o filho de Davi virá. Quando você abrir Mateus, Marcos, Lucas e João, a pergunta é uma só. Eles sempre, na mentalidade deles, é assim: quando o Rei dos Reis vai aparecer? Quando o Redentor, que Jó disse que estava vivo, vai aparecer? Essa é a pergunta que no primeiro século, 2000 anos atrás, todo judeu se fazia. Quando o Redentor virá? Por isso, o texto bíblico começa mostrando para nós essa perspectiva, e vocês podem observar isso. Olha o verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, ele está começando a falar assim: no período em que esses homens eram reis, acontece algo.
E o que é que vai acontecer? 6 meses antes, um sacerdote chamado Zacarias, e eu me lembro de um ano atrás pregar esse texto aqui, o próprio anjo Gabriel apareceu para Zacarias, e ele disse: Zacarias, a profecia de Isaías 40 vai se cumprir. Eu vou enviar a voz que clama no deserto. E é curioso isso, porque momentos de deserto muito grandes, o ano que vem eu vou fazer uma série com vocês chamada Caminhos no Deserto, chamada Sabedoria de Deus em Tempos de Deserto. A gente vai estudar ao longo de algum período do ano que vem muitas lições que a gente aprende quando a gente vive deserto na nossa vida. Deus deixou muita gente no deserto por muito tempo. E é curioso que Zacarias vivia um deserto enorme. E nesse deserto que ele vivia era: eu não posso ter filhos e a minha mulher também não. E nesse mesmo tempo, no meio de uma crise de Zacarias, Deus aparece. Vocês já viram como Deus é engraçado? O Senhor sempre aparece no meio da crise. Nós achamos isso péssimo, porque a gente sempre quer fugir da crise. A gente sempre quer fugir do deserto. Mas como ele é pedagógico, e no meio de uma crise de fé de Zacarias, porque ele pergunta assim: como é que eu vou ser pai? Como é que a minha mulher vai ter filho? Isso é impossível acontecer. E ele paga por isso, né? Lembre-se que ele ficou mudo e não podia falar. E eu lembro do ano passado pregar isso para vocês, que se eu fosse o Zacarias, a minha maior dificuldade era não conseguir falar. Mas não era falar qualquer coisa. Primeiro, o Zacarias não tinha WhatsApp, ele não tinha chat GPT, ele não tinha nem papel e caneta para escrever. Não dá. Então vocês imaginam que Zacarias teve que sair, não tinha nem a linguagem do surdo e mudo, a língua de surdo e mudo para falar. Zacarias teve que sair do templo e ir para o lado de fora. O povo começou a perguntar o que aconteceu. Ele não podia falar que Deus estava chegando. Eu acho que a maior crise do Zacarias era essa. Porque não era falar que Isabel estava grávida e o nome do menino. A grande dificuldade era Zacarias não poder falar que aquilo que tinha sido prometido 7 séculos antes está para acontecer. A profecia que tinha sido dada para Isaías vai acontecer. Cara, Zacarias não pode falar. Ele não pode falar: gente, Isaías vai acontecer. Deus está chegando. A redenção de Israel está chegando. Porque a incredulidade faz a gente não enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Nossa falta de fé não faz a gente enxergar nada, muito menos a ação de Deus. E Zacarias, infelizmente, não pode anunciar que o rei está chegando. Só que agora, o plano de Deus não é o nosso plano. Porque se fosse você e eu, que fôssemos anunciar que a salvação está chegando, a gente ia fazer como propaganda da década de 90 da Ricardo Eletro. Vocês lembram? É proibido perder venda. E aí ficava aqui em Cariacica, aquele monte de carro da Ricardo Eletro passando aqui, soltando foguete. Só quinta, sexta, sábado e domingo. Você não pode perder. Vocês lembram disso? Se fosse a gente ia fazer a mesma coisa. A gente ia fazer foguete, a gente ia botar um telão de LED no meio da Expedito Garcia. A gente ia fazer na Times Square, a gente ia colocar lá um telão dizendo: o rei está chegando. Cara, Deus não é assim. O reino de Deus sempre chega de maneira silenciosa, de maneira tranquila e imperceptível. E aí, 6 meses depois do anjo aparecer para Zacarias, ele agora vai aparecer para uma menina, entre 13 e 15 anos de idade. Essa é a idade de Maria. Uma menina, uma moça, que está noiva de um homem. A tradição da igreja diz que José é um pouco mais velho, provavelmente. Ele não é mais citado nos evangelhos, a não ser nesse início. E o anjo olha para ela. Eu já falei com vocês que eu tenho medo.
e eu tenho medo de anjo. Então, se eu fosse ver um anjo, eu ia sair correndo. Não vem com essa história. Tem gente que fala, ai, tem que normalizar o sobrenatural. Comigo não é esse negócio, não. Eu normalizo o ordinário, o extraordinário. Tinha uma época, quando eu era adolescente, que o povo tinha uns negócios de poder de Deus e ficava falando que via anjo. Eu falava, rapaz, se eu visse um anjo, esses caras são tudo é doido, não é possível. Um anjo, eu vi um anjo. Porque eu leio a Bíblia, o Jeremias ficou desesperado. Ezequiel quase morreu, porque viu um anjo. A turma aí vê anjo o tempo todo, sei lá. Ou Ezequiel está errado, e Jeremias também, ou tem alguma coisa errada com essa turma e a igreja brasileira. Mas seguimos. O anjo aparece para ela. E ela fica assustada, claro. E o texto bíblico é curioso. A palavra de Deus é tão bonita. Porque o texto bíblico diz que ela está prometida para José. E ela é noiva do José. Noivado em Israel era um pouco diferente da gente. A gente é meio zoado com essa história de casamento a gente separa, então a torto é direito. Noivado, a mesma coisa. Namoro, que não era nem para ter, também. Mas havia uma cerimônia de noivado. E o noivado significava que você estava realmente prometido àquela outra pessoa. E era um compromisso que você fez com ela, e você não ia desfazer aquele compromisso. Maria, em pouco tempo, se tornaria a esposa de José. Só que o anjo aparece para ela porque Deus tem essas coisas. Você já programou sua vida inteira? E você fez planos. Maria tinha plano, casar com um homem da tribo de Judá. Ter uma vida normal. Acordar, fazer café da manhã, lavar roupa, que era o que uma menina, uma mulher judaica fazia. Era o plano dela, ter filhos, 10, 12. Talvez ela queria ser como Raquel, ela queria ser como Rebeca, ela queria ser como Sara, ela queria ser como Ruth. Como é que ela queria ser? Talvez sim, porque quando ela vai cantar, o cântico dela é exatamente o cântico de Ana. Talvez o desejo dela, como de Ana, fosse como de várias mulheres israelitas, ter filhos. Só que Deus é especialista em mudar a nossa agenda. Deus é especialista em fazer com que você tenha planos e Ele muda. Porque ela tem planos lícitos, e os planos lícitos que ela tem são: eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ser uma mulher judaica, eu vou para a sinagoga, eu vou ensinar meus filhos a ler a Torá, eu vou ser uma boa esposa. Mas Deus tem isso. Ele muda os nossos planos. A nossa vida é tomada e revirada como a de Maria. Só que o anjo olha para ela e ele não só muda a agenda de Maria, ele vai mudar uma outra coisa dela. Porque vocês já imaginaram, vocês olham para mim e falam: Rômulo, você é o meu pastor. Isso é incrível, porque é legal, é um pouco da minha identidade. Eu sou pastor, e sei lá, eu olhei o Bicalho e ele é um oficial da lei, e isso diz o que ele é. Só que, vocês já imaginaram ouvir um emissário de Deus dizendo: Ave Maria. E essa saudação é a saudação verdadeira. Salve Maria. Só que agora tem uma coisa especial. Você é cheia de graça. Eita! Você é cheia de graça. Maria, agora, eu não estou mudando só seu plano e a sua agenda. Eu estou mudando quem você é. Até aqui, você fazia plano. Até aqui você era uma mulher normal. Até aqui você era alguém comum. Só que agora tem um atributo especial sobre você, Maria. Agora, o poder do Altíssimo vai envolver você. Maria, agora é diferente. Porque agora, eu não mudei só o seu plano. Estou mudando o seu lugar na história. Eu estou enchendo você do meu poder. Estou enchendo você da minha presença.
você agora tem um novo atributo, você é cheia de graça. Isso aqui é bonito demais, gente. Isso aqui é lindo demais. Porque não está mudando só a missão dela e a agenda dela. Isso está mudando também a identidade dela, redirecionando os planos dela completamente. Só que vocês já imaginaram como é para ela acolher essa mensagem? Ela é uma menina e virgem e está grávida. Ela diz, como é que isso vai acontecer? Número 1. Você que é cético, tá tudo bem, o meu papel não é te convencer, tá? Eu não estou preocupado com isso. Meu papel é testemunhar, eu não tenho um argumento, uma bala de prata aqui para você, tá? Não estou preocupado com isso. Crente não foi chamado para convencer ninguém, ter razão em debate nenhum. Crente foi chamado para ser uma testemunha fiel. E ponto. A gente morre por uma mensagem. A gente morre por quem morreu por nós. A gente vive por quem entregou a vida por nós. E a gente não está preocupado em convencer ninguém. Mas por que Maria precisa ser uma virgem? Porque a missão de Maria é tão incrível. Porque a mensagem é, Deus está começando uma nova humanidade. Deus está levantando o segundo Adão. Por isso esse segundo Adão não descende do primeiro. Você e eu, por natureza, descendemos do primeiro Adão. Por isso que nós, como o rei Davi, dizemos, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Porque nós herdamos o pecado do nosso pai Adão. Cristo não. O que está na barriga de Maria não é fruto de uma união com um homem e uma mulher. O que está na barriga de Maria, Gabriel chama de ente santo. Porque é o próprio Deus que vem começar a linhagem não dos filhos da perdição, não dos filhos das trevas. Ele não vem dar essa continuidade. Ele vem começar a linhagem dos filhos de Deus, que vão ser chamados de filhos pela fé, que vão ter fé no único Filho de Deus. Tem um ponto de virada na história aqui, pessoal. Por isso Maria precisa ser uma virgem. Por isso o nascimento virginal de Jesus é pilar para a nossa doutrina, especialmente da representação dele sobre nós e do nosso perdão de pecados. Porque ele não pode ser a oferta se ele tiver pecado. Por isso ele nasce. E Deus está usando essa mulher e ela pergunta, como é que isso vai acontecer? E aí, o Gabriel olha para ela e diz assim, tá tudo bem, Maria. O Espírito vai descer sobre você. Você vai ficar cheia do Espírito. Você vai ficar grávida, o verso 31 diz. E você vai dar o nome dele de... Como é que é o nome do filho de Maria? Salvador. É porque a gente está tão acostumado com o nome de Jesus que a gente esquece o que ele significa. Jesus significa Salvador. A missão dela está clara, porque a missão de Deus também está clara. Ele diz, Maria, da sua barriga vai nascer o Salvador do mundo. E ele diz mais. Ele é aquele que foi prometido em 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Ele é o filho de Davi. Ele vai reinar. E é engraçado, porque nesse meio tempo, Isabel também está grávida. As duas vão se encontrar. E Maria fica sabendo que Isabel está grávida. Talvez ela fale, mas como Isabel, já idosa, está grávida? Gabriel diz, nada é impossível para Deus, Maria. E ela termina com uma declaração de fé incrível. A maturidade espiritual dessa menina é uma coisa assustadora. Porque ela olha e diz assim, eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. O discernimento espiritual de Maria, para uma garota,
é muito incrível. Crente brasileiro está mais preocupado em se diferenciar de católico do que testemunhar da Escritura. Então, quando a gente fala da Maria, evangélico brasileiro, que é muito piegas, fica com medo. Não tem problema nenhum. É relato da Escritura. Então vocês não precisam ficar com medo. O que a gente não faz é atribuir a Maria o que ela não tem. Ela não salvou ninguém. Ela não é intercessora de ninguém. Ela não morreu pelos pecados de ninguém. Ela não fez nada de especial pela humanidade. Agora, meninas, eu não tenho a menor ideia porque não dá para falar de um corpo que eu não tenho. Mas qual seria para vocês, meninas, a emoção de saber que no ventre de vocês estava crescendo o Salvador do mundo? Vocês já pararam para pensar nisso? É porque a gente com a cabeça de homem não dá nem para chegar lá. A gente consegue nem raciocinar. A gente não tem as categorias para pensar nesse negócio. Mas vocês já pararam para pensar nisso? Imagina se dentro de você está crescendo e se desenvolvendo o Salvador do mundo. Então, é graça. Essa mulher foi agraciada. Olha, de todas vocês, teve uma que foi a mais agraciada de todas. E foi essa aqui. Não tem o que falar. Cara, você já imaginou você segurar o Redentor no braço? Você já imaginou o privilégio que deve ter sido dar de mamar para o Redentor? É porque a gente não humaniza o texto. A gente quer enfiar teologia o tempo todo. Cara, texto bíblico é para você ouvir o Espírito e tentar entender o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é Deus sendo encarnado. E o que eu quero refletir com vocês rapidamente, mas é rapidamente mesmo. Vocês estão percebendo que essa mensagem primeiro mexeu com ela? A mensagem da chegada do Salvador não é algo que ela está querendo ensinar para ninguém. Crente gosta de dar palestra. Ela não está querendo ensinar um conjunto de ideias para ninguém, nem um conjunto de moral para ninguém. Ela não está querendo dar lição para ninguém. Ela não está querendo fazer nada disso. A primeira coisa que acontece é que a mensagem encosta nela. A mensagem da salvação e da mudança do mundo, primeiro mexe com ela. Mexe com ela a tal ponto dela dizer assim: eu estou aqui, que aconteça comigo segundo a sua vontade. Porque você já imaginou para uma menina explicar para a sociedade inteira que ela é virgem e está grávida? Como é que ela vai explicar isso, gente? Como é que ela vai explicar isso para o José? Como é que ela vai explicar isso para os pais dela? A lei de Moisés dizia que ela tinha que ser apedrejada. Essa mulher teve uma consciência e uma fé incrível. Porque ela disse: eu não estou com medo das consequências da lei, que dizia que ela tinha que ser apedrejada, porque ninguém ia acreditar que ela estava grávida. Ninguém ia acreditar nisso. Ninguém ia acreditar que ela continuava virgem. Ela ia ser entregue pelo noivo dela. E ela ia ser completamente abandonada e entregue à morte. O que ela faz? Ela não fez nem como um sacerdote. Porque o Zacarias duvidou. Ela não. Ela acolheu a mensagem e disse assim: tá tudo bem, que aconteça comigo segundo a vontade de Deus. Gente, isso é sobrenatural. É por isso que a mensagem de Jesus precisa, primeiro, encostar no meu e no seu coração. A mensagem que o rei vem e está chegando precisa mudar o meu e o seu coração. Qual foi a última vez
que você conseguiu se ver como um filho de Deus. Se ver como um participante da obra de Cristo. E aqui, deixa eu fazer aplicações rápidas para vocês. A obra de Cristo precisa primeiro encostar em mim, porque o Senhor sempre vai iniciar a obra dele num lugar comum. Olha o verso 26 e verso 27. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galileia. Talvez não tenha nada para você aqui. A Galileia era a periferia, era o lugar mais pobre daquela região. Nazaré é uma cidade que nem no mapa não estava. Uma vez eu fui a Salvador, e de Salvador peguei uma estrada chamada Linha Verde, para ir parar numa praia chamada Praia do Forte. Nazaré é mais ou menos uma placa que eu vi entre Salvador e a Praia do Forte. Para o lado esquerdo tinha uma placa chamada assim, Caixa Prego, vire à esquerda. Eu nem sabia que existia um lugar chamado Caixa Prego, mas existe. Nazaré é mais ou menos isso. É um lugar que ninguém sabia onde era. Que o pessoal ainda fala assim, daquele lugar lá, quem é que pode vir desse tipo de lugar? Ninguém vai lembrar disso. É isso, essa mulher mora nesse lugar. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome dela era Maria. Quantas Marias existiam em Judá, em Israel, no 1º século? 1 milhão. Maria era um nome extremamente comum. Num lugar absurdamente comum. Pobre. De gente que não está nem aí. E é aí que Deus vai. Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque Deus sempre vai começar a sua obra na vida de gente comum, em lugar comum. Ele não foi parar num palácio, ele não foi conversar com gente religiosa importante da época. Ele não foi fazer isso. Ele foi num lugar pobre, numa casa simples, de uma menina simples, que estava com uma vida simples, prometida a um rapaz simples. Porque Deus nunca pediu grandes cenários para fazer sua obra. Deus nunca precisou de grandes doutores, de títulos, de pompa. Deus nunca precisou disso. Porque o Senhor sempre fez sua obra no ordinário, no comum, na vida de gente comum. Ele nunca precisou de grandes cenários. Afinal de contas, meus irmãos, Deus libertou seu povo da onde? Da escravidão do Egito. Deus levou seu povo para onde? Para o deserto. Deus foi chamar Davi aonde? No palácio? Não. Samuel chega na casa de Jessé, procura 7 filhos, vê uns caras grandões, e aí ele fala, é esse. O que o Espírito Santo falou no coração de Samuel? Samuel, você vê com os olhos, eu vejo o coração. Samuel fica atribulado e fala bem assim, Davi, você não tem nenhum outro filho? Aí Jessé fala assim, desculpa, Davi não, Jessé, você não tem nenhum outro filho, não é possível, porque esses bonitões não são eles. Aí ele fala assim, tem, mas é um menininho, é engraçado, porque eu rio muito lendo a Bíblia. É um menininho lá, quer que manda buscar? Não vai dar em nada não, mas você quer que eu pegue? Pega ele, vai lá. E é engraçado, chega o menino, impuro cerimonialmente, porque ele está mexendo o tempo todo com ovelha, e os pastores de ovelhas sempre estavam impuros cerimonialmente, eles nunca podiam participar de nenhum ritual religioso. Davi está impuro. Quando ele chega, o Espírito Santo sopra no coração do Samuel e fala bem assim, é esse aí. Eu fico pensando na luta interna do Samuel. Não é possível, não pode ser esse. Não é esse aí, Samuel. Não pode ser. Samuel é homem como eu e você. Você e eu, a gente só gosta de pompa e circunstância. A gente gosta de causar. E aí Samuel chega e o Espírito Santo fala bem assim, é esse aí. Porque Deus nunca precisou de grandes cenários. Deus nunca precisou de grandes pessoas. Deus nunca precisou, gente, de condições ideais.
condições ideais para tirar um povo da escravidão. Deus nunca precisou disso. Isso é coisa nossa. O Deus da Escritura nunca precisou de condições ideais para tirar o povo dele da Babilônia. Ele não precisou de condições ideais. Ele só precisava de, na plenitude do tempo de Deus. Porque ele nunca precisou disso, isso é coisa nossa. Vocês gostam de que eu fique de terno, use toga. Aí hoje no nosso tempo tem que estar preto, tem que ter musiquinha no fundo tocando. Deus nunca precisou dessa gambiarra. Ele nunca precisou de condições ideais. Porque também Deus nunca precisou de começar quando a gente acha que Ele tem que começar. Porque quando Ele tem que mexer, Ele mexe. Porque quando Ele tem que fazer, Ele faz. Você já tentou fugir de Deus? Eu já. E não dá. É impossível. É impossível. Porque quando Ele tem que mexer no coração, Ele mexe. Porque quando Ele tem que encostar, Ele encosta. Porque quando Ele vai fazer, Ele vai fazer. E você não vai fugir dEle. Não dá. É por isso que Deus mexe com gente comum, no lugar comum. E o lugar comum que Deus vai mexer é em você e dentro de você, aonde você está, do jeito que você está. É aí que Ele vai mexer. Pastor Rômulo, mas eu não sou o melhor de todos. Não tem problema, olha para mim. Eu estou atrás de você na fila. Aí, cara, você tem que andar comigo para você ver como é que eu não vale nada. Deus vai mexer dentro de você. Independente de quem você é. Independente de como você está. Independente de onde você está. É lugar comum. É gente comum. É vida comum. Não tem lugar ideal, não tem tempo ideal. Por quê? Porque a gente às vezes está esperando uma mudança exterior. Eu falo isso com vocês sempre. A gente sempre está preocupado assim. Primeiro eu acerto isso, depois eu acerto aquilo. Primeiro eu faço isso, aí eu estou pronto para Deus chegar. Para, cara. Para. Você não vai conseguir. Você não está entendendo. Não adianta a gente olhar e falar bem assim. Primeiro vou mudar a circunstância do trabalho, para depois eu ando com Deus. Depois eu sirvo o Senhor. Para. Não. Primeiro eu tenho que mudar todas as circunstâncias. Primeiro eu tenho que acertar toda a minha família. Primeiro eu tenho que mudar toda a minha rotina. Eu comecei em novembro falando com vocês sobre agenda. Porque eu terminei o sermão dizendo assim. Para de achar que Deus tem que ter 1 minuto do seu tempo. E que você tem que tirar 5 minutos da sua vida para Ele. Porque Jesus Cristo é o dono da sua agenda. O dono do seu tempo. O dono da sua vida. Ele não quer 5 minutos seu. Ele quer a sua vida inteira vivida diante dEle. Então, pelo amor de Deus, a mensagem de Jesus, e é advento, porque Deus não precisa de lugares ideais, circunstâncias ideais, pessoas ideais. Deus quer a obra dEle dentro do seu coração. Deus quer mudança dentro de você, expectativa da chegada do reino dentro de você. É gente comum, num lugar comum, com uma vida comum. É só isso que o Espírito Santo quer. E a única pergunta que eu te faço é, você quer essa vida dentro de você? E eu não estou só fazendo um convite para você que não é crente, para você não aceitar Jesus, não. É para você se render a Ele. Mas para você que é crente, que está com a vida árida, seca, que não conhece o Senhor, que não tem experiência de vida com Deus, que não consegue ouvir a voz do Senhor, você que está mais afastado do que caixa-prego da gente daqui, está afastado de Deus há tanto tempo. O Espírito Santo veio chamar você, para você chegar até Ele, para Ele falar no seu coração, mas pastor, qual é a situação? É essa, é uma menina, é em Nazaré, é na Galileia, porque é para mexer com você, não é gente de especial, não é nada disso, sabe por quê? Porque a segunda aplicação está exatamente no verso 28, 29 e 30. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se o quê? Agraciada, o Senhor está com você.
Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que isso podia significar, essa saudação. Porque uma coisa é eu chegar e falar assim: ei Maria, tudo bem? Maria, tchau. Ei Maria, como é que você está? Outra coisa é o anjo aparecer e falar assim: salve Maria, cheia de graça. Ela olhou e falou: peraí, o que isso quer dizer? O que isso significa? O anjo disse para ela: Maria, não tem medo não. Você foi agraciada por Deus. Maria, você foi agraciada por Deus. Pessoal, o que tem de especial nessa menina? Nada. O que essa menina fez para merecer isso? Nada. Qual é a posição que essa moça tem para merecer tamanha mensagem? Nada. Ela não é ninguém. Ela não é nada. Ela não fez nada. Qual é a linhagem dela? Nenhuma. Nada. Só que ela ouve a voz do anjo dizendo para ela o quê? Maria, você é cheia de graça. A mensagem de Jesus não nasce só no nosso coração, porque Deus nasce e mexe com gente comum e lugar comum, mas isso você precisa pensar. O Senhor muda a identidade da gente, pessoal. Essa não é mais a Maria. Essa agora é a Maria cheia de graça. A igreja primitiva debateu isso por muito tempo. E ela é corretamente chamada de mãe de Deus. E ela é a mãe de Deus. Afinal de contas, o que nasceu de dentro dela? Deus. Não faz dela Deus. Mas ela é a mãe de Deus. E isso é verdade mesmo. E os caras debateram isso por 400 anos, né? Está tão claro o que nasceu dela, não é Deus. Ela é a mãe de Deus mesmo. A obra de Jesus nasce no nosso coração, porque ela muda quem a gente é. A partir de agora, não é Maria, é Maria cheia de graça. Você consegue ouvir essa voz? Rômulo, você não é mais o Rômulo. Você é o Rômulo cheio de graça. Você consegue ouvir Jesus dizendo isso para você? Porque graça é exatamente o contrário do mérito. Graça é o contrário do mérito. Deus vem tratar não o nosso mérito. Deus vem tratar seu amor por nós. Deus não vem tratar, como eu conversei com vocês o mês passado todo, a nossa performance. Lá vai o Rômulo, aquele que prega 30 vezes no mês. Lá vai o Rômulo, aquele que consegue faturar tanto, bate meta. Lá vai o Rômulo, aquele que trabalha 14 horas por mês. Lá vai o Rômulo, cheio de graça. Cheio da voz de Deus dizendo: você foi agraciado. Você consegue se ver nesse lugar? Por quê? Porque você nunca vai ser definido pelo que você faz. Você já viu que isso é insuficiente. Ser definido pelo que você faz. Você sempre vai se ver uma farsa se você ficar sendo definido pelo que você faz. Por quê? Porque isso é básico. Você sempre vai achar alguém que faz melhor do que você. E por sempre encontrar e ver alguém que faz qualquer coisa melhor que você, você vai se sentir fracassado, vai se sentir invejoso, vai se sentir incompetente e vai ficar querendo superar os outros o tempo todo. Quem é definido pelo que faz, pelo que produz, sempre vai ser uma farsa. Porque é insuficiente. Se você acha que você vai ser definido pelo que você tem, você também vai se sentir uma farsa. Porque você também vai encontrar um monte de gente que tem muito mais do que você.
E para piorar, como o ser humano, segundo Santo Agostinho, é desejo ambulante, quando você define o que você é pelo que você tem, você sempre vai querer dizer, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E esse tipo de gente nunca tem contentamento. Contentamento não é miséria. Contentamento também não é riqueza. Contentamento não é pobreza. Contentamento é, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele. Esses são os prósperos. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é contentamento. Prosperidade é olhar e dizer, eu aprendi a não ter nada, e eu aprendi a ter tudo. Porque não tendo nada, ou tendo tudo, eu sou tudo em Cristo, aquele que me conquistou. Esse é o argumento dele em Filipenses 2. Não é dinheiro. Transbordar em Deus não é dinheiro. Para a gente é. Para a gente é. E é por isso que a gente é uma farsa. E é por isso que o nosso coração é um buraco ambulante. E você nunca tem o suficiente, porque você sempre quer mais. É esse desejo. Agora, se você se define pela opinião dos outros, é pior ainda. Porque você nada mais é do que um artista. Vive para agradar todo mundo. Vive para ficar tentando equilibrar prato e sendo um personagem na frente de todo mundo. Só que qual é o problema? Quem vive para ficar agradando as pessoas nunca consegue encostar a cabeça no travesseiro e ficar em paz. Porque também é uma farsa. Agora a verdade do cristianismo vem dizer para nós que quando o advento de Cristo vem, a nossa identidade não vai ser definido pelo que as pessoas falam, pelo que a gente tem ou pelo que a gente faz, mas pela voz de Deus que diz, Rômulo, você é cheio da minha graça. Vocês se lembram do nosso irmão, o apóstolo Paulo? Ele nos diz, escrevendo para os nossos irmãos em Corinto, que Deus permitiu que fosse colocado um espinho na carne dele, e ele orou. Ele orou pelo menos 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. E qual foi a voz que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, recebeu? Paulo, Paulo, a minha graça, porque agora ele não é mais o Saulo, ele não é mais o Paulo, ele é o Paulo cheio de graça. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu faço, não importa o que eu vou fazer, eu fui amado. Eu fui amado. Ele irrompeu as trevas por causa do seu amor. Eu fui amado e ninguém vai tirar isso de mim. Nem os meus pecados me tiram da presença dele. Nem os meus pecados me afastam do amor dele por mim. E olha que eu tento. E olha que você tenta. E se você acha que não tenta, é porque você é um hipócrita. Porque a gente tenta se afastar do amor dele o tempo todo. Mas Deus, por sua graça soberana, nos abraça com tamanho amor e poder. E Ele olha para mim e insiste em dizer para mim, Rômulo, você é meu filho amado, cheio de graça. Mas não é o que você fez, é o que eu fiz por você. Então, pessoal, antes da gente fazer qualquer coisa no Natal, antes da sua árvore, antes da guirlanda, antes de comprar presente, antes da Shopee, da Shein, pelo amor de Deus, Deus quer lembrar para você que ao invés de você estar preocupado com o entregador da Shopee, você tem que estar preocupado em ouvir essa voz dizendo para você, você é cheio de graça. Meu amor te alcançou, eu fui até vocês, vocês não mereciam, mas eu cheguei até vocês, eu fui buscar vocês. Eu fui ao encontro de vocês. E isso, meus irmãos, não pode produzir na gente uma licenciosidade, uma promiscuidade de vida. Porque o nosso irmão, o apóstolo Paulo, nos ensinou que o amor de Cristo constrange. Desgraçados e imerecedores, pecadores dignos do inferno, escravos da ira de Deus, dominados pelo poder de Satanás, fomos encontrados por um amor incondicional. Que constrangimento, irmãos. Que constrangimento saber que nós cuspiríamos na cara de nosso Redentor.
Que constrangimento saber que se fôssemos nós também o crucificaríamos. Que constrangimento saber que se tivessem dado uma zorrague na nossa mão, nós também bateríamos no nosso Redentor. Mas ele não levou em conta o tempo da nossa ignorância. E ele veio nos chamar por sua graça poderosa. Então, pelo amor de Deus, é Natal. É Natal. Eu estava perdido. Mas ele veio me encontrar, é Natal. Eu estava caminhando para o inferno e ele veio mudar a minha vida. É Natal, ele veio mudar a minha sorte. O Redentor chegou, gente. Ele chegou para iluminar dentro de você. A religião não faz isso. Os prazeres não fazem isso. A academia não faz isso, a política não faz isso. Mas o Redentor veio pegar os quartos escuros do nosso coração. É Natal, é advento, o rei está chegando. Ele tem que chegar no meu e no seu coração. É graça, nós não somos merecedores. Aí, uma terceira aplicação, está exatamente no verso 31 até o 34. Maria vai casar. Maria tem plano. Mas aí o que Deus faz? Deus vai subverter essa ordem. Maria, antes de casar, você está grávida. Porque a terceira aplicação que eu faço com vocês é que Deus interrompe e Ele vai redirecionar os planos da gente. Porque, meus irmãos, como Deus sempre faz isso. Deus aparece sempre no inesperado. E Ele faz isso. Em algumas ocasiões, alguns planos que você fez, Deus mudou. Algumas coisas que você imaginou que ia fazer, Deus redirecionou. Lugares que você achou que ia, Deus redirecionou. Decisões que você já tinha tomado, Deus os fez mudar. Por quê? Porque Maria agora está sendo chamada não para construir a história dela. Porque isso é fácil. Basta você pagar uma imersão, ficar 3 dias... E aí um cara vai te encher de adrenalina, muito conhecimento de PNL, de programação neurolinguística. Você vai sair de lá achando que é o rei. E quando você sair de lá, você vai achar que você agora pode conquistar o mundo todo, porque você foi destravado. E aí você vai construir a melhor versão de você mesmo. E isso aí é o plano completo do século 21. Agora é Natal. E Jesus está convidando vocês a participarem da história dele. Maria, não tem problema você casar. Mas antes você vai participar da minha história. Não tem problema você ter outros filhos, tá, Maria? Tá tudo bem. Mas você vai participar da minha história. Maria, tá tudo bem você casar com José. Vocês vão ter filhos. Vocês vão ter uma família normal. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Eu tenho um outro plano para você. Não é você construir nenhum império. Não é nenhuma revolução. Eu estou te convidando para você participar da minha história. Cara, você quer participar da maior história do universo? Essa é a maior história a ser contada. Como Deus está em Cristo, resgatando o mundo todo. Ai, meu casamento é para a glória de Cristo. As minhas filhas são para que o mundo saiba que existe um Redentor. Meu corpo existe para que a glória de Cristo transborde nele. Minha vida existe para que Cristo transborde nela. Rômulo, mas e as aflições são para que os homens vejam nas minhas chagas que Cristo é o Redentor. E na minha morte, na vida e na morte, meu Senhor é Jesus Cristo. Eu faço parte da maior história da humanidade. Ele veio mudar a minha história, porque ela não é minha, ela é dele. Deus veio mudar meus planos. Eu tinha planos, você tem planos, mas ele veio ressignificar, porque não é sobre mim, é sobre ele. É sobre como eu aponto para Ele. Porque agora eu morri. Porque eu morri para Ele viver em mim. Porque agora já não vivo eu, mas Ele vive em mim. Porque até o que eu queria foi crucificado com Ele.
Até o que eu queria viver está debaixo da graça dele e do poder dele, porque o que eu tenho é dele, e dele ele é de Cristo é de Deus, e tudo vai ser entregue no último dia ao Pai. Meus irmãos, é Natal, Deus está querendo mudar a agenda de vocês e os planos de vocês. Deus veio chamar a mim e a você para a gente ter uma mudança radical, e a mudança radical é: de dentro do seu coração precisa brotar uma fonte de água da vida, para você poder viver 24 horas do seu dia diante de Deus. 24 horas, Ele veio mudar seus planos. Então olha só, o que Ele veio fazer, e Ele vai continuar fazendo, é interrompendo a nossa história, para a gente se lembrar que a gente está fazendo parte da maior história dessa terra. Deus tem um mega prazer em nos abençoar. Mas a bênção de Deus sobre a vida dos crentes sempre é para que o mundo veja que a gente tem um Redentor, que a gente tem um Salvador. É Natal, pessoal, o Rei está chegando. O Rei está chegando e a minha vida tem que mudar. Meus planos estão submissos a Ele. A minha vontade está submissa a Ele. Pastor, são dias de lágrima. Eu sei, são dias de lágrima em que a gente chora com Ele, porque o nome dEle é engrandecido. Pastor, são dias de alegria. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque vivemos e morremos, e se vivemos e morremos, a Escritura nos diz, se vivemos e morremos para o Senhor, Ele veio mudar os nossos planos. Dos versos 35 a 37, a gente tem uma outra lição. Pessoal, como é que uma virgem tem um filho, gente? Diz isso, como uma virgem tem um filho? Sabe o que eu aprendo aqui? Olha para mim, por favor. Deus sempre vai gerar aquilo que a gente não consegue fazer sozinho. Isso aqui é grandioso demais. Deus sempre vai gerar o que eu e você não conseguimos fazer sozinhos. Salvar a humanidade não é um plano que a gente conseguiria cumprir, gente. E olha que a gente está tentando até hoje. Nós não vamos conseguir. Deus sempre vai gerar o caminho no deserto que a gente não consegue trilhar. A salvação é uma obra que a gente não conseguiria consumar, a gente não conseguiria fazer. Redimir a humanidade é algo que a gente não conseguiria fazer. E aqui, por favor, dentro de você jamais nasceria fé, porque Ele é o autor dela. Dentro de mim e de você jamais nasceria arrependimento e confissão de pecado, porque a gente só tem isso porque o Espírito foi dado para a gente poder se arrepender. Deus sempre vai gerar em você o que você não consegue gerar sozinho. É impossível para um nascido de mulher nascer de novo, porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Homem natural não produz homem espiritual. Nascer de novo é uma obra do Espírito dentro de nós, porque Deus gera em você o que você não consegue gerar. Deus faz em mim e em você o que você não consegue fazer. Isso é Natal. É Deus gerando em mim, gerando em você o que eu e você nunca conseguiríamos. Irmãos, eu jamais teria condição de chegar aqui e estar pregando para vocês. Jamais. Nenhum de vocês teria condição de estar aqui. Nenhum de vocês. Nenhum dos homens que pisaram nessa terra seria digno de chegar diante do trono da graça de Deus e poder falar qualquer coisa, porque seria fulminado pela santidade do Redentor, seria fulminado pela santidade de nosso Pai. Mas Ele gerou em nós nova vida, Ele gerou em nós perdão, Ele nos cobriu com o sangue de Jesus, Ele nos purificou com o lavar regenerador do Espírito, para a gente poder chegar diante do trono dEle e ser chamado ainda de filho. Irmão, Deus gera o que a gente não consegue gerar. E aí deixa eu fazer uma aplicação prática. Tem um monte de vocês que chegou no final do ano com medo, não conseguiu fazer um monte de coisa. Calma, o Redentor está vivo. Fé na providência de Deus. Fé na providência de Deus. Quando os homens dizem que não dá, o Senhor sempre diz que dá. Deus é aquele que faz caminhos no deserto. O Senhor é sempre aquele que consegue traçar um caminho onde a gente não consegue chegar. É Natal, renove sua esperança. Por quê, pessoal? Porque Deus sempre vai gerar aquilo que a gente não consegue fazer sozinho. Então, por favor,
Você não acha que vai conseguir vencer seus pecados sozinho. Não vai. Não vai. Não adianta esquecer. Não adianta achar que vai botar para baixo do tapete. Não adianta achar que você vai botar debaixo daquele negócio e não fala mais disso. E aí se a gente não fala mais, sumiu, não sumiu, tá aí, continua no seu coração. Não vai sair, sozinho não sai. Sozinho não sai. Deus tem que tirar. E Ele tira. Quando a gente clama ao Senhor, quando a gente se submete a Ele, Deus muda o coração da gente. Quando a gente se submete ao Senhor, nossos pecados são perdoados, nossa vida é transformada, nossos vícios vão embora, a gente consegue vencer as tentações, sozinho não dá. Você pode até se reprogramar e blá blá blá, mas meu irmão, vencer só pelo poder do Espírito de Deus. E Deus muda. Você não vai conseguir vencer ansiedade, medo, preocupação sozinho, não vai. Não dá. Se não tivermos dependência, a gente não consegue. A gente não vai conseguir renovar o coração sozinho. É sempre o poder de Deus que age na gente. Por fim, pessoal, eu quero terminar dizendo para vocês que a resposta da Maria é assustadora. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. É Natal. A única coisa que o Senhor quer da gente é uma resposta de fé e submissão. Só isso. Só uma resposta de fé e submissão. Uma resposta de fé e submissão é assim, ó. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. É um coração disponível. Senhor, espera o ano que vem, deixa eu casar para o Senhor chegar. Não é mais ou menos assim que a gente é? Senhor, deixa eu... Pô, Deus, deixa eu fazer aqui primeiro. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Depois vai. Não. Fé submissa. Ela está disponível. O coração dela está disponível para Deus. Senhor, que aconteça comigo segundo o Senhor quiser. É agora. É hoje, é o tempo da sua visitação, é hoje. Então eu estou disponível para o Senhor. Eu estou disponível para o Senhor. Você está disponível para Deus? Teu coração está disponível para o Senhor? Fé e submissão é uma fé que diz sim. Mesmo quando você não entende tudo. Porque ela não está entendendo tudo. Mas ela está dizendo, é sua vontade? Vamos embora. Estou dentro. Posso não estar vendo, mas está beleza. É tipo Noé com uma arca, assim. Como é que o cara constrói uma arca no meio do deserto sem nunca ter chovido? Parada bizarra. Troço de doido. Tipo um fazendeiro fazendo um barco no meio do deserto, num lugar que nunca choveu. Tipo, eu não sei, eu só sei que foi assim. Não sei, você mandou. É isso, eu estou disponível. Submissão humilde à palavra de Deus. Cadê os meninos para virem aqui? Irmãos, prepare o seu coração para o Natal, dizendo para o Senhor assim, Senhor, eu estou disponível. Senhor, comece em mim. Senhor, eu quero que o Senhor chegue primeiro no meu coração. Eu quero que o Senhor chegue primeiro na minha vida. Antes de Deus chegar a Belém, Ele chegou dentro do coração de uma menina. Antes de Deus encarnar, Ele chegou dentro do coração de uma moça. Deus sempre vai começar pelo nosso coração. O advento começa no nosso coração. O Natal sempre vai começar no coração daqueles que estão dispostos a deixar Cristo reinar dentro do coração deles. Por isso, o advento precisa começar dentro de nós. Antes de Belém, começou no coração. Precisa começar no meu e no seu coração. Deixa você orar um minuto. Eu vou celebrar a ceia com os meninos. Eu queria te convidar para você poder orar. Pedindo a Jesus para chegar primeiro no seu coração.
pedindo o Senhor Jesus para chegar primeiro na sua vida. Cadê o dedo? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, a sua obra vou cantar. Deus Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos porque é Natal e é chegada a vinda do Rei, o Rei que vem em nossos corações. Obrigado, Pai, que o Rei nasça em mim e nos meus irmãos hoje. Que a mensagem que chegou em Belém, mas chegou antes em Maria, que ela chegue no nosso coração. Que o Rei venha em nós, aquecendo e trazendo nova vida para a gente, ressignificando a nossa vida, ressignificando nossos corações, a nossa fé, nosso amor e a nossa devoção pelo único Deus verdadeiro. Que o Senhor, por favor, faça isso com a gente, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos receber da mesa do Rei, o Rei que veio. O Rei que veio depois de encarnar, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, para que os pecados de vocês sejam perdoados. Do mesmo jeito, o Rei que veio, pegou um cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, anunciem a morte do Rei, até que Ele venha de novo. Preparem o coração de vocês. O Rei vai vir, gente. O Rei vai vir. Ele veio de um jeito lá atrás, mas agora Ele vai vir de outro jeito. E a gente vai ver o Rei dessa vez. Lá atrás a gente não viu não, mas Ele deixou uma promessa: você vai ver Jesus, eu vou ver Jesus, nós vamos ver o Rei diferente, o Rei de glória. Vamos todos comer e beber, assim Ele nos ensinou. Você vai receber enquanto a gente canta, e nós vamos comer junto. Na mesa do Rei, comemos todos juntos, na casa do nosso Pai. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Todos vocês receberam? Todos? Aqui? Ei, por favor. Peraí. Beleza. Irmãos, o rei veio e nos ensinou que deveríamos comer o símbolo do seu corpo, que foi dado por nós, sinal e selo da aliança. Vamos comer todos? Obrigado, Jesus. O rei nos deixou um outro sinal, seu sangue, como um sinal e selo da aliança. Vamos beber todos, irmãos, até que ele venha. Pai, em nome do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, nós confessamos que Jesus Cristo é o único Senhor da nossa vida. Ele é o amado das nossas almas. Nós confessamos que Ele ressuscitou dos mortos e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E nós declaramos, Senhor, que a nossa fé é de que Cristo virá buscar a sua igreja, virá buscar seu povo, e nós aguardamos a vinda de nosso Rei. Senhor, enquanto isso, prepara o nosso coração para encontrarmos com o nosso Redentor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Senhor, por favor, dá para a gente uma semana abençoada. Guarda a gente. Senhor, guarda o nosso coração das tentações. Guarda a gente do nosso próprio coração maligno, Senhor. Que a nova vida fale alto na gente, que o novo homem grite alto dentro de nós. Senhor, guarda a gente de Satanás, guarda a gente dos homens maus, guarda a gente das ciladas do inimigo. Protege e esconde a gente atrás da manjedoura e atrás da cruz. Esconde a gente atrás do Cristo, que é a nossa única vida e a nossa única esperança. Esconde a gente atrás do nosso Redentor. Em nome de Jesus, abençoa o seu povo que vai para casa agora. E esteja com o seu povo no deserto ou em qualquer outro lugar. Esteja com o seu povo, por favor, Senhor. É povo teu, comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por Ele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós, meus irmãos, levante seu rosto e que Ele dê a paz dEle para vocês, povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Gente querida, beijo no coração de vocês. Pega aquele galeto que vocês já separaram lá, tá? Bom domingo.